Deus. Quantos estão felizes? Quantos estão alegres? Quantos podem dizer Jesus é bom? Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, Amém. hoje é uma noite abençoada. Amém. Hoje é uma noite Amém. de grandes conquistas, de uma palavra a qual o Senhor nos colocou nesta tarde. Amém? Amém. Hoje eu quero falar com a igreja sobre 7 motivos para você e para eu não desistir do caminho de Deus, Amém. mesmo que a vida esteja difícil. Amém. Amém? Deus me deu 7 motivos que Ele me passou e eu vou passar para a igreja nessa noite e para todos aqueles que vão assistir através desse vídeo. Amém? Aleluia! Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué 1. Amém? Josué 1, apenas o versículo 9. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Amém? Livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 9. Somente o versículo 9 para a nossa meditação. Amém? Enquanto os irmãos procuram, amém? Aleluia, glória a Deus. Todo cristão, em algum momento de sua caminhada com Deus, passará por momentos difíceis. Jesus disse que seus discípulos passariam por aflições, né? Disse também que o caminho de Deus é um caminho apertado e estreito, fazendo referência às dificuldades de servir a Deus em um mundo que já é totalmente do maligno. Se você ou algum de nós já desistiu de andar no caminho de Deus, ou se tem pensado em desistir, aleluia, louvado e exaltado, hoje eu vou expor 7 motivos pelos quais você não deve desistir de andar nos caminhos de Deus, ainda que esteja passando por grandes lutas, porque sem luta não há vitória. Sem luta não há vitória. Sem uma peleja não tem como nós ganhar a vitória. Mas também se a gente desistir, saímos como perdedor. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Na vida cristã, muitos de nós passamos por momentos difíceis, por momentos de dificuldades, por momentos em que as coisas arrocham um pouco. Aleluia, glória a Deus. O inimigo tenta de um lado, o inimigo tenta do outro, tenta tirar a nossa paz, a nossa confiança em Deus, o nosso foco. Mas nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir daquilo que nós já conquistamos em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Não podemos abrir mão do nosso direito. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanimes, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Amém? Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, amados, nós vimos aqui Josué estava passando por um momento muito difícil da sua vida. Ele estava passando por um momento, aleluia, a qual ele tinha perdido o seu tio, o seu líder, o líder de Israel, Moisés. E a responsabilidade passou para Josué. Então, como nesse momento difícil Josué precisava de ânimo, o próprio Deus foi animado. E nessa noite, o próprio Deus, através da sua palavra, está lhe animando, nos encorajando a não desistir de caminhar na presença de Deus, a não desistir de alcançar os objetivos que Deus tem para nossas vidas. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome de Deus. Ele diz: seja forte, corajoso, seja forte, persevere. A luta está grande, persevere, não desanime, não desista, clame. Aleluia, clame. Não olhe para o teu problema,
Olhe para Jesus. Jesus é a solução. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E ainda ele diz: não se apavore, que não se apavore, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Quando a gente persevera no caminho do Senhor, Ele anda conosco. Quando andamos ao lado de Deus, Ele anda do nosso lado. Aleluia. O primeiro motivo por que não devemos desistir, aleluia, porque o caminho de Deus é o caminho da vida. Aleluia. Porque o caminho de Deus é o caminho da vida, é o caminho da paz, é o caminho da alegria, é o caminho da prosperidade, é o caminho da nossa salvação eterna. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. No livro de Provérbios, capítulo 14, aleluia, versículo 12, diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Para o homem, há caminhos que parecem serem bons, mas aos olhos de Deus não é. Muitas vezes decidimos seguir caminhos ao contrário. A humanidade decide seguir caminho ao contrário do que é o caminho de Deus. Mas são caminhos que levam à morte, que levam à destruição. Aleluia. Glória a Deus. Vou ler mais uma vez esse versículo. Há caminho que parece certo ao homem, mas no fim conduz à morte. Aleluia. Andar na presença de Deus, amados, não é fácil, mas é o único caminho que nos leva à vida. Muitos se iludem achando que outros caminhos serão melhores, que os levarão a uma vida melhor. Mas a Bíblia é clara quanto aos caminhos que não são o caminho de Deus, que parecem serem bons caminhos, mas não são. Quem segue um caminho contrário à vontade de Deus vai ter consequência. Quem segue o caminho contrário da vontade de Deus, lá na frente vai se arrepender. Aleluia. Porque aos nossos olhos, muitas vezes tomamos uma decisão por nós mesmos. Aleluia. Glória a Deus. Tomamos uma decisão por nós mesmos, sem consultar a Deus, sem perguntar a Deus. Aí o que acontece? Tomamos a decisão e lá na frente quebramos a cara. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Tudo que nós for consultar, tudo que a gente for fazer, temos que consultar o nosso Deus. Papai, eu posso? Papai, o Senhor permite? Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes tentamos trilhar por caminho ao contrário. Um dia nós estávamos nesse caminho ao contrário de Deus. Aleluia. Mas Cristo nos resgatou. E por isso esse é o primeiro motivo que devemos não desistir. Porque o caminho de Deus é o caminho da vida. Outros caminhos parecem ser bons. Pessoas tentam trilhar o outro caminho errado, pensando que será melhor. Mas o melhor caminho é o caminho de Deus. Não há outro caminho. Aleluia. O segundo motivo é porque o caminho de Deus é o caminho da salvação e da vida eterna. Não existe outro caminho para a salvação. Não existe outro caminho para a vida eterna. Aleluia. A Bíblia diz que há duas portas, uma larga e uma estreita. E só vai entrar no céu aqueles que entrar pela porta estreita. Aleluia. Porque apertado é o caminho que conduz para a salvação.
salvação, que é um caminho de renúncia, um caminho de entrega, aleluia, mas também é um caminho estreito, mas também é prazeroso, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Não se iluda, só existe um caminho que chegará ao céu, ao que a Bíblia chama de vida eterna. Esse caminho chama-se Jesus Cristo, aleluia. Há só um caminho, não há dois caminhos para chegar ao céu, há um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Esse caminho se chama o Mestre, e todos aqueles que entrar por esse caminho vai sim ser abençoado, vai sim receber recompensa. Em João 14,6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda ele salta assim, ó: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não é por meio de outra pessoa que vamos chegar ao céu, é por meio de Jesus. A Bíblia diz que ele não diz o único, ele diz o caminho, ele diz é o único caminho. Não tem outro caminho a não ser Jesus. Ele é o caminho que vai nos levar até a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Isso significa que somente quando andamos seguindo a Jesus Cristo, estamos no caminho que nos leva à vida eterna. Aleluia. Significa, amados, que quando a gente está no caminho de Jesus, que estamos seguindo a Jesus, nós estamos no caminho certo. Aleluia. E nós aqui estamos no caminho certo. Todos que seguem a Jesus Cristo estão no caminho certo, que leva à salvação, que leva a uma vida eterna, que leva a coisas grandiosas com Deus, que leva a viver coisas extraordinárias, milagres, provisão. Aleluia. A vontade de Deus é essa. Amém? É que a gente siga Jesus Cristo para poder entrar no céu, porque é Ele que vai nos conduzir. A entrada do céu é Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Ou seja, sair desse caminho é, portanto, desviar-se do único caminho seguro para a eternidade. Aleluia. Se nós sairmos desse caminho, é, portanto, nos desviarmos do único e verdadeiro caminho e seguro que nos conduz para a vida eterna. Amém? Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Este é o segundo motivo, é a segunda razão para não desistirmos, para ficar mais firmes, fortes, perseverar. Aleluia. Perseverar naquilo que Cristo conquistou para nós naquela cruz, fazer valer a pena. Aleluia. O terceiro motivo é porque o caminho de Deus é o caminho da bênção, é o caminho da prosperidade. Aleluia. Muitos confundem bênção com prazer. Se não for prazeroso, não é bênção. Esse pensamento está errado. Bênção no contexto bíblico é fazer a vontade de Deus, andar nela, ainda que seja difícil, ainda que a vida seja difícil. Isso é uma bênção, estar no caminho do Senhor. Aleluia. Muitos confundem bênção com presentes que Deus possa nos dar, mas a maior bênção é nós estar no caminho do Senhor, é nós viver a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus. Aleluia. É fazer algo sobrenatural para Deus. Amém? Um caminho de prazeres longe de Deus é um caminho de maldição. Um caminho de lutas difíceis, mas perto de Deus, é o caminho da bênção. Os sofredores hão de comer e fartar-se e louvarão ao Senhor. Os que o buscam, vivam para sempre o vosso coração. Salmos 22, 26. Aleluia. Abandonar o caminho de Deus equivale a abandonar o caminho abençoado, onde se encontram as bênçãos do Senhor para nós. Amém? Sair do caminho, desistir do caminho. Aleluia. Aleluia.
é revogar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. É revogar as bênçãos. Bênção é você viver no sofrimento, na perseguição e estar firme com Deus. Aleluia. Porque Jesus disse que nesse mundo tereis aflições, perseguições, tribulações. Mas Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês também, portanto, já venceram, vão vencer. Amém. Aleluia. Jesus nos encoraja. Jesus, Ele nos anima. Paulo diz: alegrai-vos, outra vez vos alegrai-vos quando passares por alguma provação. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O quarto motivo é porque o caminho de Deus é o caminho da proteção. Quando nós saímos do caminho de Deus, nós estamos desprotegidos. Aleluia. Quando nós desistimos desse caminho, nós estamos desprotegidos. Amém? Amém. Quem não deseja ser protegido por Deus, não é verdade? Somente aqueles que andam em seus caminhos têm esse privilégio. A Bíblia, amados, ela é bem clara quando nos afirma que Deus está ao lado de seus servos, ainda que o caminho seja difícil. A Bíblia afirma e é clara que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livram de todo o mal. Portanto, é um privilégio estar servindo a Deus. Portanto, é um privilégio, é uma bênção nós estarmos na presença de Deus. Por isso vale a pena toda terça, toda quinta, todo domingo nós sair da nossa casa e vir a esse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vale a pena todo esse sofrimento, vale a pena as lutas, vale a pena as dificuldades. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Cristo Jesus está ao nosso lado. Ele promete. Para Josué disse: eu estarei com você por onde você andar. Onde tu colocar as plantas dos seus pés, no lugar eu vou dar. Onde você tocar as suas mãos, vai ser abençoado. Então não tenha medo, não apavore, não desanime em meio à luta. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados os para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Salmo 37, 28. Já no outro caminho, o largo, onde a impiedade reina, só aparenta ter paz, pois a destruição virá mais cedo ou mais tarde. No outro caminho largo, tudo parece ser prazeroso, tudo parece ser bom, mas logo vem a consequência. Aleluia. Aleluia. Então o melhor caminho é este. O melhor caminho é seguir a Jesus, é viver uma vida com Deus, viver uma vida de intimidade com Deus, não ser somente mais um crente, mais um cristão de meio de muitos. Não, a Bíblia diz que nós somos luzes, nós somos a diferença, nós somos o sal da terra. O sal é para dar sabor. Amém. A luz é para iluminar a vida das pessoas. Aleluia. O quinto motivo é porque o caminho de Deus é o caminho da satisfação. Amém. Aleluia, nós vivemos alegre. Glória a Deus. Está passando por luta, mas o sorriso está estampado. Aleluia. Aleluia. Está passando por dificuldade, mas a alegria está tomando conta. Glória a Deus. E dizer: hoje eu estou passando por isso, mas amanhã eu tenho vitória. Aleluia. Glória a O Deus. choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, vem pelo amanhecer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Você já parou para pensar porque servo de Deus que sofre grandes perseguições demonstrava tanta alegria, mesmo em terríveis condições? Aleluia. Veja este exemplo. Vamos ver esse exemplo lá em Atos. Aleluia. No livro de Atos. Aleluia. 16.
versículo 16. Aleluia. Versículo 24 e 25. Que diz assim, ó. Tendo recebido tais ordens, eles o lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos o ouviram. Amados, a situação de Paulo e Silas na prisão nesse exato momento estava terrível. Eles tinham sido espancados, eles tinham sido chicoteados, e aí dos seus pés e mãos estava amarrado a um tronco. Eles não poderiam se mover, mas a alegria contagiou eles. De uma certa forma que eles começaram a louvar, que eles começaram a adorar o Senhor, e algo aconteceu. Quer que algo aconteça mais rápido na sua vida? Adore, louve, não murmure, porque a murmuração, aleluia, eu aprendi uma coisa com Deus. Quando murmuramos, quando reclamamos, estamos adorando a Satanás, estamos adorando ao inimigo. Mas quando nós damos glória a Deus no meio da provação, quando damos glória a Deus, Pai, obrigado, porque eu sei que provisão vai chegar, aleluia. Aí nós estamos adorando a Deus, mas quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, nós estamos dando ibope para o inimigo, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Paulo e Silas podiam ter reclamado: Deus, eu estou fazendo a tua obra. Deus, por que isso acontecer? Deus, por que só isso comigo? E é isso que hoje muitos cristãos falam: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Deus, por que as portas se abrem? Tudo culpam a Deus, tudo dizem que é culpa de Deus. Aleluia. Deus não é culpa do mal, Deus não é culpa dos nossos erros. Aleluia. Não podemos colocar a nossa culpa dos nossos erros em Deus. Não podemos botar a nossa culpa dos nossos erros, da nossa falha em Deus, porque Deus não é culpado das decisões que tomamos. Deus não é culpado de nada que nós fazemos nessa terra. Amém? Aleluia. Louvado e exaltado. Mas se Paulo e Silas tivessem feito isso, eles tinham perdido a bênção deles. Mas em vez disso, ele fez ao contrário. Louvou, adorou, e ainda houve milagre naquela noite. Glória a Deus. Ainda houve salvação. Uma família se converteu ao Senhor, que foi a família do carcereiro. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A resposta é maravilhosa. O caminho de Deus, ainda que difícil, é o caminho da satisfação, onde nos alegramos, estamos mesmo nas dificuldades, dores e lutas são sofridas e sentir na pele, porém com o consolo de Deus, nós sentimos satisfeitos, completos, vitoriosos, ainda que estamos injustamente em uma prisão, como ocorreu com Paulo e Silas. Mesmo que estejam passando por luta, nós somos alegres, porque nós temos um Deus ao nosso lado. Aleluia. Nós temos um Deus por nós. Aleluia. E o sexto motivo é porque o caminho de Deus é o caminho do descanso. Porque quando a gente entrega algo nas mãos do Senhor, nós descansamos. Aleluia. Quando a gente entrega algo nas mãos do Senhor, a gente fica leve, a gente fica tranquilo, porque estamos já colocando nas mãos certas. Aleluia. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Muitos acham cansativos demais ser crente, andar na presença de Deus. Porém, o caminho de Deus é o único caminho em que somos consolados, pastoreados, cuidados pelo próprio Deus. Nos outros caminhos, estamos entregues aos inimigos, que nos trarão graves destruição e cansaços que não passarão. Já no caminho de Deus, recebemos o descanso que vem do próprio Deus que nos pastoreia. Amém? Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Em Mateus ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Glória a Deus.
nós podemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, todos os nossos problemas, e Ele cuida de cada um deles. Amém. Amém? O sétimo motivo é porque o caminho de Deus é o caminho da vitória. Glória a Deus. O caminho de Deus é o caminho da vitória. Glória a Deus. Aleluia! O caminho de Deus é o caminho da conquista. Oh, glória. Onde tudo, quando a gente faz, dá certo. Quando a gente clama a Ele, o milagre acontece, as coisas acontecem. Aleluia! Quem não deseja ser vitorioso? Eu desejo. Aleluia! Mas é apenas somente no caminho de Deus que somos vitoriosos de verdade. A verdadeira vitória é estar ao lado de Deus e fazer a vontade dEle. Amém? A maior vitória que nós temos é estar ao lado de Deus. Aleluia! É Ele nos aceitar como seus filhos, é andar ao lado dEle. Essa já é uma grande vitória. Aleluia! Tudo que os outros caminhos podem nos proporcionar são passageiros. Jesus chamou essas coisas de tesouros dessa terra, que a traça e a ferrugem destrói. Os tesouros acumulados nos céus representam nossa vitória, nossas vitórias. São tesouros que não podem ser retirados de nós, pois foram dados pelo próprio Deus e conquistados no caminho dele. Mas nos outros caminhos não existe vitória, antes existe morte e derrota. Então o verdadeiro caminho é esse. O verdadeiro caminho é Jesus. Não há outro caminho. É o caminho da vitória, é o caminho da satisfação, é o caminho da salvação e vida eterna. Aleluia! É o caminho da vida, é o caminho da paz, é o caminho da alegria. Aleluia! É o caminho da satisfação, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades. Nós vivemos sempre alegres, nós vivemos sempre contentes, sorrindo. Aleluia! Não baixando a cabeça para os problemas. Amém? Amém. Aleluia! Então, meu amado, essa foi a palavra que Deus colocou nos nossos corações para trazer nessa noite. Aleluia! E eu creio que Deus falou muito conosco. Amém? Amém. E eu creio que grandes coisas vão acontecer se nós não desistir dessa caminhada. Glória a Deus. Ainda que as lutas estejam difíceis, não desista, prossiga, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o próprio Deus estará ao seu lado, o próprio Deus está com o teu lado. Amém, Jesus. Aleluia, o próprio Senhor está contigo. Não olhe para um lado e nem para o outro, olhe para o alvo, que é Jesus, que produz salvação. Amém? Meus amados irmãos, nesse momento nós vamos ofertar na casa do Senhor. Amém? Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.